Amados irmãs, irmãos, graça e paz. Que a presença do Espírito Santo a partir desse momento esteja na tua vida, esteja na tua casa, aonde você estiver acompanhando essa mensagem. Mais uma vez, seja bem-vindo a essa pregação, a essa reunião maior de quinta-feira. E eu quero falar com você sobre arrependimento, tá? Então, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu quero convidar você a abrir a sua mente e o seu coração para as coisas de Deus. Não para a religiosidade, não para achismo, não para ensinamentos sem base bíblica, mas para o que diz a palavra do Senhor. E eu quero convidar você a abrir bem a sua mente e o seu coração para aceitar a palavra de Deus. Porque não adianta você entender e você não aceitar. Você precisa ter uma experiência, você precisa vivenciar, sabe? Uma relação com Deus, para que a sua oração tenha efeito, para que a sua fé seja real. Por favor, feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração, curve a sua cabeça. Vamos pedir sabedoria a Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, vem agora, ó Espírito Santo, esteja presente em nosso meio. Cumpre a tua palavra que diz que onde tiver duas ou mais pessoas reunidas no nome do Senhor, ali o Senhor estará. Esteja conosco, ó Deus, para nos ouvir. Esteja conosco, ó Deus, para nos abençoar. Esteja conosco para transformar completamente a nossa vida e fazê-la segundo a vontade de Deus. Tira o espírito de rebeldia. Tira todo o bloqueio dos nossos pensamentos, para que possamos entender, para que possamos compreender qual é a vontade de Deus, que com certeza é o melhor para nossas vidas, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Como eu havia prometido nas mensagens diárias, eu quero falar hoje sobre o Salmo 51. Mas para você entender o Salmo 51, você tem que entender o que aconteceu com Davi. Quem era Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi é o homem, era o homem que naquele momento da história substituiu como rei o rei Saul, tá? Você que tem acompanhado as mensagens de quinta-feira, você aprendeu que Saul ele recebeu a presença do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo mais uma vez aqui na mensagem de quinta-feira. Então, Saul recebeu a unção do Espírito Santo. Para quê? Para governar o país, para ser o rei que Deus queria que ele fosse. Mas mesmo com a presença do Espírito Santo na vida dele, Saul desobedeceu a Deus. Saul foi rebelde e fez coisas que não deveria fazer. Assim como muitos de nós, mesmo com a presença do Espírito Santo, mesmo batizado com o Espírito Santo, tem sido rebelde à voz de Deus. Mas vamos lá. Então, Davi recebeu a unção do Espírito Santo, recebeu a unção de rei, mesmo não sendo rei. Aos olhos dos homens, Davi já era rei. Aos olhos de Deus, porque ele era escolhido de Deus, tá? Como Saul também era escolhido de Deus e perdeu. Aí o que acontece com Davi? Davi se torna rei, e até Davi ter confirmado todo o poder que Deus queria dar nas mãos dele, Davi ele era 100% fiel.
Davi era tão fiel a Deus que as Escrituras comentam de Davi, dizendo que Davi era segundo o coração de Deus. Eu vou repetir. Davi era tão fiel a Deus que as Escrituras considerava Davi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi se tornou rei. Davi teve em suas mãos o poder. Davi, ele tinha o reino dele confirmado e estabelecido. E aí o que é que aconteceu com Davi, meu irmão e minha irmã? O que é que tem acontecido com muito crente por aí? Quando parece que ele conquistou tudo que ele queria conquistar de Deus, quando parece que ele já tem uma vida legal com Deus estabelecida, o que é que muitos fazem? Se acomodam, param de vigiar. E Davi, ele não foi mais para a guerra. Davi, ele não estava mais à frente do exército. E ele ficou em casa, ficou na varanda, sabe? O rei Davi fazendo o que os fifis e as fifis dos tempos modernos gostam de fazer. Está na janela olhando a vida dos outros. Aí você diz assim, pastor, é coisa do passado. Ninguém fica mais na varanda olhando a vida dos outros. Fica assim. Eu podia dar nome de cidades, de povoado, que o povo bota as cadeiras nas frentes da casa e fica olhando quem passa, quem chega. Muitas vezes você chega na tua casa, quem está dentro de sua casa não sabe que você chegou, mas o povo da rua já sabe. Já viu você chegar. Mas tudo bem. Hoje, os fifis e as fifis estão nas janelas dos WhatsApps, dos Telegrams, dos Instagrams e de tantas outras redes sociais, Facebook. Tem pessoas que passam horas e horas olhando o perfil dos outros, olhando a foto dos outros, olhando a vida dos outros. Tem pessoas que passam horas e horas vendo mensagens de sugestões positivas. Deus vai estar com você. Deus é com você. Seu dia vai ser maravilhoso. E o infeliz está lá sentado vendo tudo isso e não está fazendo nada para o dia dele ser maravilhoso. Não está fazendo nada para a vida dele mudar. E quando se depara com um cara velho, turrão, tipo o pastor de vocês aqui, dizendo a verdade, uma dura verdade, aí diz assim, quer saber? Eu não vou continuar vendo esse rapaz não, porque é muito duro. Eu vou seguir por outros caminhos. E aí, chegou a parte perigosa para Davi. De tudo que Davi estava vendo, ele viu algo que mexeu com ele. Ele viu uma mulher muito bonita, tomando banho, despiga, uma mulher muito agradável aos olhos. E aquilo acendeu o pior de Davi. Aquilo acendeu todo o sentimento da carne de Davi. E Davi, ele já tinha que brigar com aquela visão que as pessoas têm quando estão em cima, sabe? Deus dá a você um bom emprego, Deus dá a você um bom salário. E você acha que isso torna você melhor que o seu próximo que não tem a metade, nem mesmo um terço daquilo que você tem. Muitas vezes você acha que é melhor, que Deus tem abençoado mais a você por causa do peso do seu bolso. Toma cuidado, o mundo dá voltas. E Davi, ele já se sentia poderoso porque ele era rei de Israel. Ele já se sentia poderoso porque os inimigos estavam debaixo dos pés dele. Ele já se sentia poderoso porque em toda batalha que ele ia, os valentes dele voltavam com ele vivo. E de repente, Davi achou que nada, absolutamente nada, tiraria dele o direito de ser o dono daquela mulher.
E Davi chama aquela mulher para o palácio e Davi tem relação sexual com aquela mulher várias e várias vezes. E aí vem algo interessante. Primeiro, aquela mulher casada com o capitão do exército de Davi, o capitão Urias. E aí, meu amigo, minha amiga, essa mulher fica grávida. E Davi entende que ele tinha que fazer alguma coisa. Porque o adultério, na época, era um pecado punido por morte. E o adultério, na época, era julgado de tal sorte que não importava se era rei, se era príncipe, a lei de Deus era clara. O adúltero, ele tinha que morrer. E agora Davi começa a usar de toda a instrumentação que ele tinha nas mãos dele, de todo o recurso que ele tinha nas mãos dele. E ele manda trazer o capitão Urias. E ele diz ao capitão Urias: vai para casa, fica com tua mulher, vai beijar tua mulher. E o capitão Urias dizia: não vou para minha casa, não vou ficar com minha mulher enquanto os meus companheiros estão lá na guerra, lutando, arriscando a vida. Eu não vou ficar com minha mulher enquanto os meus companheiros estão sofrendo. E aí, meu amigo, acontece algo interessante. O relógio do tempo não espera, sabe? Eu tenho batido na tecla aí que as pessoas estão desejando feliz ano novo, tendo esperança de dias melhores vir. Só que os dias melhores, eles são construídos. Os tempos melhores, eles são construídos. Você não pode esperar que as coisas melhorem. Você tem que fazer com que as coisas melhorem. E assim como você trabalha para o mal com o tempo, e todo mundo trabalha para o mal com o tempo, você começa a gastar o seu dinheiro com aquilo que não é pão. E com o tempo você vai sentir a necessidade daquele dinheiro. E tem pessoas que quando começam a trabalhar pelo bem, a pagar as contas, a colocar as coisas dentro de casa, começa a sentir um peso. E aí o que é que acontece? O relógio do tempo, ele não para. E a barriga de Betsabá cresceria. A gravidez de Betsabá ficaria evidente. E é claro, seria notório que não seria filho de Urias. E aí o que é que Davi ele faz? Manda uma carta. Urias, não abre esse envelope. Leva essa carta e entrega ao comandante da sua guarnição lá, o comandante da sua região de guerra, e ele vai saber o que fazer. E o comandante, quando viu aquela carta, estava lá, bota Urias na frente de batalha e deixa Urias sozinha com o inimigo, para que Urias morra. E Urias foi para a frente de batalha. E Urias ficou sozinho para morrer. E Urias morreu. E agora Davi, ele assume completamente o direito sobre a viúva. Não espera nem a carne do morto esfriar. E Davi agora, ele assume Betsabá como mulher dele. E Davi, ele oculta dos olhos do povo, pelo menos claramente, ele oculta dos olhos do povo aquele pecado de adultério. Eu quero que você entenda que Davi não estava cometendo adultério com Betsabá e outras mulheres. Eu quero que você entenda que Davi não estava tendo caso com menores. Davi não estava estupando menininhas. Davi não estava transformando o palácio dele num prostíbulo, como tem muita gente aí transformando a igreja e usando o recurso da igreja
para transformar a casa do meu Senhor no prostíbulo, tá? Eu quero que você entenda que Davi, ele pecou contra uma família, ele pecou contra aquela mulher, ele pecou contra Deus. E Davi, ele estava verdadeiramente apaixonado. Davi, ele estava verdadeiramente amando aquela mulher. Um amor errado, um amor proibido, mas isso é tão claro, tá? Esse amor de Davi, ele é tão claro que quando o profeta Natã, ele repreende a Davi, ele compara Davi, e eu vou pregar aqui sobre o julgamento de Davi, tá? Então, ele compara Davi a um homem rico e compara o capitão Urias a um homem que tinha uma cordeirinha, que tinha uma ovelhinha, tá? E esse homem que é comparado com o capitão Urias, ele perde esse animalzinho para um rico, porque o rico, apesar de ter toda a riqueza, ele queria a do pobre. E Davi, apesar de ter tantas mulheres, tanta concubina, e com a permissão de Deus, tá? Davi queria que não era dele. Davi queria Betsabá, que era agora a paixão de Davi. E mais na frente você vai ver que Betsabá se tornou a mãe do rei Salomão. Mas isso não é agora que eu vou falar com vocês. Então Davi, ele mata Urias, acaba com o casamento de Betsabá, assume Betsabá como mulher dele e agora, caso resolvido. Israel não mata Davi por crime de adultério, Israel não sabe do que está acontecendo, mas nada passa impune aos olhos de Deus. O que eu quero que você entenda é que aparentemente Davi conseguiu esconder dos olhos dos homens o pecado dele. Davi, aos olhos dos homens, continuava sendo um homem segundo o coração de Deus, continuava sendo aquele rei íntegro. Está dando para você entender? Aos olhos dos homens, Davi era o rei perfeito. Talvez você na sua casa, na sua igreja, você seja aquele crente perfeito, tá? Aquele crente cheio de fé, cheio de esperança, que Deus ouve, com espírito de revelação, com poder de cura e tal. E a igreja não sabe. O irmão do seu lado não sabe que você está em pecado diante de Deus. Eu estou contando essa história porque, assim como Davi, ele ocultou o pecado dele para Israel, é claro que parte de Israel tinha noção de que aquela relação de Davi com Betsabá e o nascimento daquela criança do nada não era à toa, não era de graça. É claro que o povo de Israel, ele tinha noção de que tinha algo muito errado. E a mão do Senhor começou a pesar sobre Davi. Aquela criança morreu. Deus permitiu que Davi se apegasse àquele filho com amor. E aquela criança morreu. A saúde se afastava de Davi. O vigor se afastava de Davi. Davi, ele chegou em uma situação perigosa. Porque, sabe, quando o Espírito de Deus se afastou do rei Saul, o rei Saul, ele ficou doente no corpo, na alma, e ele ficou doente mentalmente também, tá? Saul, ele andava perturbado, e era como se aquela maldição, sabe? A maldição do trono que pegou Saul, é como se ela estivesse
prestes a pegar Davi. É por isso que quando nós lemos o Salmo 32, e quem não pegou a mensagem do Salmo 32, são duas mensagens, pega as duas. Davi diz: enquanto eu calei o meu pecado, meus ossos envelheciam. Mas aqui no Salmo 51, Davi deixa claro que o pecado de Davi, por mais que estivesse escondido ao povo, era nítido aos olhos de Davi. Davi sabia claramente onde ele estava pecando diante de Deus. Você que está fazendo coisa errada, você que está dentro da igreja fingindo, você que finge com título de pastor, finge com título de missionário, finge com título de obreiro, você que vive uma vida fingida, e posa na igreja como maioral de que conhece a palavra de Deus, toma cuidado. Toma cuidado. Gente, eu não estou aqui dando indireta para o que está acontecendo na igreja A, B ou C, não. Eu estou pregando para você que está me vendo e me ouvindo. Quem não está me vendo e não está me ouvindo e está fazendo coisa errada, e talvez você saiba de situação de alguém por aí, é problema dele. Eu não estou aqui falando para você da vida dele ou dela. Eu estou falando para você da sua vida. Quem precisa de conserto é você que está aqui na minha frente. Quem não está me ouvindo, quem não está participando da mensagem, não precisa de conserto. Ah, pastor, precisa. Se precisa, então pega essa mensagem e manda para essa pessoa. Porque se essa pessoa não está ouvindo essa mensagem, é porque não precisa de conserto. Agora, se essa pessoa precisa de conserto e não está ouvindo essa mensagem, e você está com essa mensagem na mão e não encaminhou, isso faz de você o quê? Egoísta? Omisso? Mas vamos continuar. Então, muitas vezes você está dentro da igreja, posando de que está tudo certo para os irmãos, mas você tem plena convicção das merdas que você tem feito na presença de Deus. E que você precisa mudar e que você precisa ser diferente. E aí, Davi chegou numa situação que não dava mais para ele fingir que podia se esconder de Deus. Não dava mais para ele fingir que podia ocultar dos olhos de Deus os pecados dele. E aí ele entende que o que ele fez foi grave e muito grave aos olhos de Deus. Aí ele começa o Salmo 51. Que o Salmo 51 não é uma oração isolada, tá? Você vê que para eu chegar no Salmo 51 eu tive que lhe contar uma história do que diz a Bíblia. E uma história, versão muito resumida. Davi chega e diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E aí quando você lembra da história, você lembra mentira, porque Davi mentiu para Urias. Davi mentiu para o comandante da guarda de Urias, que estava lá na guerra, o comandante lá, do pelotão que estava na guerra, comandando Urias também. Davi mentiu para a família de Urias. Davi mentiu para o povo. Olha para quanta gente Davi mentiu. Aí Davi tenta colocar o filho dele sobre a responsabilidade de Urias. Davi tenta macular a integridade de Urias. Não vou seguir mais por esse caminho porque vai demorar muito. Vamos lá. Davi mata Urias. Davi assume a viúva e assume, ou tenta
Não consegue porque Deus não permite, mas tenta assumir o filho dele com a viúva como se fosse, filho de Urias. Ainda tenta sair de bom, ainda tenta posar de bom rei. Então foram muitos pecados que Davi cometeu. Ele disse: pela tua misericórdia, Senhor, apaga as minhas transgressões. Porque Davi sentiu peso do pecado dele. Diz: lava-me completamente. Davi se sentia sujo. Lava-me completamente da minha iniquidade e me purifica do meu pecado. Eu estou sujo, eu estou imundo. Tem gente que está pecando diante de Deus e se sente limpo. Está mentindo, se sente limpo. Está se prostituindo, se sente limpo. Aí chega para a igreja, para o povo, com aquela lágrima de crocodilo e diz assim: o diabo está tentando me destruir. Ele já lhe destruiu, rapaz. Você que é crente, você que tem cargo da igreja, você que tem uma posição humana dentro da igreja, a partir do momento que você perdeu a consciência cristã, a partir do momento que você perdeu a consciência cristã, você já foi destruído pelo diabo. Para os homens verem isso, é questão de tempo. Mas diante de Deus, você já está morto. Está entendendo agora? Você já viu que a leitura do Salmo não é uma coisinha bonitinha? Já viu aí? Você já viu? Ó. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Eu estou sujo, eu estou me sentindo imundo, eu não consigo, meu Deus, olhar para o espelho. Sabe por que Davi se sentia assim? Porque a presença do Espírito Santo ainda não havia se afastado de Davi. E Davi ainda tinha uma visão espiritual, uma visão segundo o olhar de Deus. E Davi estava incomodado com a própria porcaria que ele tinha feito. Você entendeu agora? Continua. Eu sei o que eu fiz. Conheço as minhas iniquidades. E o meu pecado está sempre diante de mim. Não está escondido para mim, Senhor. Israel pode não saber o que eu fiz. Israel pode não entender o que eu fiz. Mas eu sei perfeitamente o que eu fiz. Você sabe perfeitamente aonde você está errando, tá? Quando você lembra da mensagem de Apocalipse 2, você ouve assim: lembra onde caíste e se arrepende. Você sabe o que você está fazendo de errado. Você sabe onde foi que você se afastou de Deus. Se você continua e você acha que está tudo normal, e você vai dizer para mim que tem a presença do Espírito Santo não se sentindo sujo, alguma coisa está errada. Continua. Pois conheço minha transgressão, meu pecado está sempre diante de mim. Aí Davi diz assim: pequei contra ti somente. Fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi disse: eu estou preparado para o julgamento de Deus contra mim. Eu estou preparado para o que vem. Aí tem pessoas que estão pecando contra Deus, as coisas dão errado, aí diz: meu Deus, por quê? Meu pai, isso acontece comigo, porque só você está pecando. Os outros também pecam, então não acontece só com você. Tá bom? Tá claro isso? Continua. Eis que te comprases, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então Davi assume a condição de pecador, tá? Eis que te comprases na verdade. Deus não gosta de mentir. Não vá você querer subir no altar do Senhor
Não vá você querer pegar um folheto e ir para a rua e falar que Jesus salva e a sua vida está no inferno. Está escrito na Bíblia que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação de sua alma. Tá bom? Então diz aqui: eis que te comprases na verdade, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Então Davi diz assim: eu conheço a sabedoria por causa do Senhor. É o Senhor que me dá a sabedoria. É o Senhor que abre os meus olhos. Mas tem gente aí que Deus está abrindo os olhos e continua rebelde. Não é verdade? Quantas vezes Deus te deu uma direção, Deus te deu uma orientação, Deus te deu a condição de cumprir aquela orientação, você não faz, dá errado, e aí você diz assim: eu devia ter feito, mas não fez. Não é verdade? Diz assim: purifica-me, Senhor, e ficarei limpo. Não importa a sujeira que eu fiz. Se o Senhor me limpar outra vez, Davi se sente sujo. Tá? Não é? Tem engraçado que eu vou falar sobre isso. Eu lembro do caso do pastor e a pastora, ambos casados, não um com o outro, né? Cada quem com seu casamento. E aí foram para um motel. E aí o corno, o marido corno da pastora, você quer que eu fale como? O coitado. Não. O enganado. Você quer que eu fale como? E aí o enganado, o coitado corno, tá bom assim agora? Quando descobriu que a excelentíssima senhora, ministra, pastora, estava com o excelentíssimo senhor, pastor, no motel, ele começou a gravar e dizer: minha mulher, esse canalha destruiu minha vida. Sua vida já estava destruída há tempos. Seu casamento já estava na merda há tempos. E sabe lá Deus como anda a vida do povo dessa igreja. Pastor, o senhor não pode julgar. Posso sim. Ofni e Finéias. Sabe? Não? Sabe quem é Ofni e Finéias, não? Filho do sacerdote Eli. Comia as mulheres tudo que passava dentro da igreja. Não? 1 Samuel, marca aí. Rapidinho. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos, Ofni e Finéias, fazia a Israel, e de como se deitava, com as mulheres que servia à porta da tenda da congregação. Você sabe o que é hoje, o que foi no passado a tenda da congregação? A igreja. Você sabe quem eram as mulheres que serviam na porta da congregação ontem? Quem seriam essas mulheres hoje? As jovens do grupo, que cantam, que limpam a igreja, do teatro, as diaconisas, todas que têm função dentro da igreja, são as que servem na igreja ou na tenda da congregação. E aí, meu amigo, tem pastor que não aguenta ver, financia viagem com dinheiro da igreja, as irmãzinhas, né? E depois sobe no altar se sentindo autoridade máxima, que Deus está comigo. Meu amigo, não esqueça que a unção dos reis era a mesma unção dos profetas. A unção
dos reis, era a mesma unção dos profetas. Tá? Então, o Espírito de Deus que falava através do profeta era o mesmo Espírito de Deus que falava através do rei Davi. E Davi disse: lava-me, porque eu estou sujo. Eu fiz o que era mal, eu me sinto sujo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que os meus ossos tenham saúde, meus ossos que foram esmagados pelo Senhor. Lembra do Salmo 32? Enquanto calei o meu pecado, meus ossos envelheciam, acabou a saúde do meu corpo. Aqui, Davi, ele diz: Senhor, restaura a minha saúde, porque eu estou todo sujo, imundo. Continua. Esconde o rosto dos meus pecados, esquece, Senhor, a porcaria que eu fiz. Apaga todas as minhas iniquidades. Agora, Davi, querendo restaurar a relação dele com Deus, está dando para você entender que pecador, que anda no pecado, que anda sujo, não tem relação com Deus? Você está entendendo isso? Quem anda no pecado não tem relação com Deus. E Davi, querendo restabelecer uma relação com Deus, Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe o que é que Davi está dizendo aqui? Eu não quero mais voltar a pecar. Sabe? O cara que trai, aí chora no colo da mulher: eu não vou fazer mais isso. No outro dia ele trai de novo. É o cara que usa droga, e aí chega em casa chorando: eu vou mudar, eu quero sair de férias. Está precisando de uma dúzia de bolo, rapaz? É para você mesmo. É para você mesmo. Você está precisando de uma dúzia de bolo. Você está precisando tomar vergonha na sua cara e dizer que não aguenta mais sofrer. Mas não é dizer para os outros, não, é dizer para você mesmo. E pedir a Deus que mude você. E você se esforçar para mudar. Davi diz assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu não quero mais cair. Eu não quero ser tombado pelas trevas, nunca mais. Bota aí no comentário. Nunca mais vou ser tombado pelas trevas. Não importa a hora que você está vendo esse vídeo, coloca no comentário. Nunca mais vou ser tombado pelas trevas. Eu quero orar por você. Eu quero ler o seu comentário, eu quero saber quem foi que comentou e eu quero orar por você. E não usa louquinho dos outros, não, usa o seu. Usa o seu. Ou se usar dos outros, identifica: sou fulano. Eu quero saber quem é você. O pastor conhece suas ovelhas. Eu quero saber quem é você. Tá claro isso? Então tá aqui, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aí diz assim, ó: não me expulse da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Davi sabia que ele estava assim, pertinho de perder a presença do Espírito Santo. E tem gente aí que está achando que ter o Espírito Santo é ser palhaço, é rodar, é gritar, é bater a cabeça. Não. Quem tem o Espírito Santo tem direção, tá? Vou enviar o Consolador, o meu Espírito, ele vai te ensinar o caminho. Não vem para cá inventar palhaçada, não. Vou pregar sobre o Espírito Santo. Pode preparar. Não vem para cá com palhaçada, não. Eu recebi. Aí o infeliz está lá dentro da igreja, embolando a língua, dando um tapa em todo mundo, dando cabeçada em todo mundo, parecendo bode, brigão. E aí quando chega em casa e diz assim: eu tive um culto maravilhoso, o Espírito Santo me pegou e foi uma maravilha. E aí está xingando, está batendo dos outros, está desejando mal aos outros, está praguejando a si os outros. Abre os olhos. Como é que você tem do Espírito Santo? O Espírito Santo pegou você e já te largou.
Negócio é esse. O Espírito Santo já te largou e você não tem mais a direção. Alguém está te enganando. E o pior não é nada. O pior é que as pessoas gostam de se enganar e se apoiar em quem quer dizer a ela exatamente o engano que ela quer ouvir. Tá? Continua. Não repulses da tua presença, nem me retire o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Senhor, eu quero te seguir de boa vontade. Eu quero estar na tua casa de boa vontade. Eu quero orar de boa vontade. Aí tem gente que está na rua, não vê a hora de chegar em casa para jogar o videogame. Tem gente que está na rua, não vê a hora de chegar em casa para ver a novela. Não vê a hora de chegar em casa para ver o filme. Mas quando diz assim, vamos falar com Deus, menino, bate sono. Tem gente que não consegue ficar concentrado na mensagem de quinta-feira. Está olhando a mensagem que chegou do WhatsApp. Pausa toda hora para poder ver o que está acontecendo no WhatsApp. Para ver o que é que apareceu diferente no status de fulano de Beltrano no Facebook. Davi disse, Deus, dá a mim um espírito voluntário. Eu quero buscar o Senhor de boa vontade. Tem culto em igreja aí que não dá certo domingo de manhã, porque tem pessoas que não querem acordar cedo. Acorda às 5 horas da manhã para trabalhar, mas assistir os cultos das 7 dá trabalho. Eu não vou nem falar o resto. Continua. Aí Davi diz assim, uma vez transformado, primeiro você é transformado. Viu? Pastor come conta. Obreiro come conta. Você está na igreja aí traçando das irmãs tudo. Hein? Espelho de Ofni e Finéas. Ei, depois de transformado, depois de purificado, depois de restaurado, tendo boa vontade para estar na presença de Deus, buscar Deus, aí sim, tu vai para o altar, tu pega folheto, tu vai para a rua. Somente depois, verso 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e através da minha pregação os pecadores vão se converter ao Senhor. Mas você muda primeiro. Você tira primeiro o arqueiro do teu olho, e aí tu vai enxergar o que teu irmão que está sujo precisa. Não é você podre querer limpar o imundo. Viu? Porco só ajuda porco está na lama. Mas continua. Livra-me dos crimes de sangue. Você acha o quê? Que Davi está pedindo perdão o quê? Dos inimigos que ele matou em batalha? Não. Ele está falando aqui de Urias, que foi sangue inocente. Por mais que ele não tivesse puxado a espada e matado o próprio capitão, mas morreu pela ordem dele. Morreu pelas mãos dele, pela autoridade dele. Então está aqui, ó. Livra-me dos crimes de sangue. Deus da minha salvação. E a minha língua exultará a tua justiça. Eu sei que o Senhor é justo. Mas, ó, me perdoa desse crime que eu cometi. Continua. Abre, Senhor, meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifício, do contrário, eu te daria. Aí, tem gente no canal. Eu não sei porque você não ajuda. Por que você não ajuda o canal? Porque eu não disse que você vai receber uma cura em troca? Não vou dizer. Porque eu não disse que você vai receber prosperidade em troca? Eu não vou dizer. Porque na hora que você fizer interessado na bênção que você pode receber, você vai achar que a sua oferta é moeda de troca. E a sua oferta não é moeda de troca, é prova de amor. E aí, meu amigo, tem pessoas que quando chega aí, você que está doente, você que está com problema nas costas, você que perdeu o emprego, né? Aí alguém diz assim, ó, faça uma oferta de 100 e você vai conseguir o emprego agora. Faça uma oferta de 200 e você vai conseguir o emprego agora.
Meu amigo, toma cuidado. Toma cuidado com os enganos que estão batendo da tua porta. Toma cuidado. Primeiro você aprende a obedecer. E aí, é claro, dentro dessa obediência, se afastar do pecado, tem também a sua ajuda. Você ser dizimista, você ser ofertante, tá? Você tem a sua igreja, você congrega, você dizima lá, maravilha. Eu não sou o seu pastor, eu sou um pregador na tua vida. Eu não tenho autoridade sobre você, tá? Eu vou orar, as bênçãos vai chegar, vai. Mas quem tem autoridade sobre tua vida, autoridade espiritual, é aquele pregador que está lá recebendo a sua ajuda. Você tem uma ligação espiritual direta com ele. Não é comigo. Agora, mesmo você que congrega, e você oferta, você faz uma oferta, você faz uma ajuda nesse canal, porque você acredita que esse canal, ele tem a missão de pregar o evangelho, ele tem a missão de salvar vidas e pregar o evangelho do jeito que ele é. Então agora eu passo a ter uma responsabilidade espiritual sobre tua vida e uma ligação com você. Porque eu também, assim como você está tomando conta do canal, a Bíblia diz que você recebe o galardão de profeta. Este profeta, eu, na condição de profeta de Deus, na tua vida. Tá claro isso? Pronto. E aí, você está fazendo essa ajuda por amor. Não é um sacrifício imposto. Ainda que você sacrifique pela sua fé, é uma manifestação de amor. Porque Davi diz assim, não te comprases em sacrifício. Do contrário, eu te daria. Davi era rei, Davi podia dar quanto sacrifício Deus quisesse. Não te agrada de holocausto. O que é o sacrifício agradável a Deus? É um espírito quebrantado, humilde, um coração direcionado a Deus, contrito, sabe? Apegado. E esse coração Deus não desprezará. Sabe? Eu quero que você reflita sobre a oração de Davi, sobre o Salmo 51 e veja exatamente como está a tua vida. Você perdeu alguma coisa dessa mensagem? Volta a ver de novo. Toda vez que você estiver em pecado diante de Deus, volta para essa mensagem. Marque essa mensagem, bota em algum lugar no seu favorito, para que você nunca esqueça que você pode enganar as pessoas à sua volta. Você pode enganar a sua congregação. Você pode enganar as pessoas que estão do teu lado. Mas você não pode enganar a Deus. E acredite, Deus, ele cobra. E Davi estava com medo da cobrança de Deus. E Davi se antecipou, se arrependendo do pecado dele e pedindo a Deus perdão. Então eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus por você. Você que reconhece que pecou contra Deus. Você que reconhece que falhou contra Deus. Fecha seus olhos. Coloca a sua mão sobre o seu coração e curva a sua cabeça. Você que está aqui participando dessa mensagem, mas ainda vive no mundo das drogas. Ainda vive no mundo da prostituição. Ainda divide o seu tempo com amigos que só destroem você. Faz um exame de consciência. Você que colocou desculpas para se afastar da igreja, da presença de Deus, e agora está andando no mundo. Está querendo ser igual ao mundo. Você está valorizando a amizade do mundo. E você acha que você está escondendo isso do olhar de Deus. Você que está valorizando o mundo da prostituição, do engano, e acha que pode esconder do olhar de Deus. Deus está vendo. Deus está te olhando. Deus, ele vai cobrar de você. Então acorda. Você que um dia teve uma fé forte. Você que um dia
teve uma ligação forte com Deus. E essa ligação foi quebrada. Você que um dia teve um contato forte com Deus, e esse contato caiu por terra, por causa do seu pecado. Faz o exame de consciência. E eu vou orar por você. Ó meu Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por essas pessoas que nesse momento fazem um exame de consciência, como fez Davi. Essas pessoas que têm sofrido diversos problemas em sua vida, financeiro, familiar, conjugal, sentimental. Mas essas pessoas, Senhor, ainda não associaram o ponto de partida para esses problemas, que foi o momento que eles se afastaram do Senhor. Foi o momento que eles negaram a fé, a esperança. Por isso, meu Deus, que não seja a minha mão, mas seja a mão do Senhor na direção dessa pessoa, estendida para levantá-los, estendida para erguê-los. Ó Senhor nosso Deus e eterno Pai, o Senhor é justo e verdadeiro. Por isso, Senhor, nós te pedimos, usa da tua misericórdia e da tua compaixão. Muda, transforma a vida desse homem. Muda, transforma a vida dessa mulher. Transforma a vida dessa pessoa que a partir de hoje quer ser diferente. Ó Espírito Santo, vem agora. Vem, meu Deus, olhar essas pessoas que me pediram uma oração. Vem, meu Deus, olhar essas pessoas que precisam de ajuda. Essas pessoas, meu Pai, que estão vivendo um verdadeiro inferno em suas vidas, porque se afastaram do Senhor, porque não estão tendo uma direção espiritual. Meu Deus, eu quero te pedir, ó Espírito Santo, por essas pessoas que foram ou são meus filhos na fé. Essas pessoas, meu Pai, que se sentem fracas. Essas pessoas que tentaram tomar direção diferente das que estão aprendendo aqui. E algumas quebraram a cara. Outras estão quebrando a cara. Alguns estão sendo iludidos porque estão tendo o seu ego massageado. Satanás está usando as religiões para massagear o ego dessa pessoa. Outros, meu Deus, estão sofrendo de doenças no corpo, porque guardam mágoa. Talvez essa mágoa seja justificada. Talvez, aos olhos humanos, essa pessoa tenha o direito de sentir essa mágoa, essa raiva, essa ira. Mas, meu Senhor, a tua palavra não nos dá esse direito. E a mágoa só adoece o nosso espírito e o nosso corpo. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço que haja uma cura na alma, uma cura nos pensamentos. Muda a direção dessa pessoa para que seja a direção do Senhor. Muda os pensamentos dessa pessoa para que seja os pensamentos de Deus. Senhor, limpa, purifica essa pessoa que se sente suja porque pecou contra ti. Não aqueles que se sentem coitadinhos. Eu não oro por aqueles que se sentem coitadinhos. Eu oro por aqueles que se revoltam contra o pecado, contra a iniquidade e querem ser diferentes, querem ser
a partir de hoje, uma nova criatura. Não importa o estado, a cidade que essa pessoa esteja orando comigo, não importa a igreja que essa pessoa frequenta, meu Deus amado e meu Pai, aqueles que têm ligado a fé com a minha, vem restaurá-los, vem purificá-los. Eu clamo a Ti, Senhor, usa da Tua misericórdia, assim como ouviste a oração de Davi. Ouve a minha oração, com a oração dessa pessoa, modificando, restaurando a vida de cada um deles, para que a partir deste momento eles sintam a Tua graça, eles tenham a Tua direção, eles sejam dirigidos pelo Espírito Santo. Aleluia! Ah, meu Deus amado e meu eterno Pai, eu estendo a minha mão sobre o Teu povo. Eu clamo a Ti, Senhor, usa da Tua misericórdia. Esses que ouviram essa mensagem do início ao fim, esses que aprenderam e vão colocar em prática em todos os sentidos, vem, meu Deus, fortalecê-los na fé, na esperança. Esses, meu Pai, que vêm ajudando, que querem ajudar, meu Deus, esse canal, Espírito Santo, vem, meu Pai, abençoar a vida financeira. Vem restaurar esse negócio. Vem restaurar o que está dando errado na vida dessa pessoa. Para que essa pessoa, diante da Tua presença, seja mais que vencedora, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu declaro a bênção e a vitória do Senhor sobre a vida do Teu povo. Você que crer, diga, assim seja na minha vida. Amém. Graças a Deus. É rapidinho, sei que a mensagem de hoje foi mais longa. Eu quero convidar você a levar a sério cada mensagem que está sendo exibida, em especial a partir de janeiro, os primeiros dias de janeiro desse ano, porque nós vamos começar a batalha espiritual, tá? Não importa se 10 pessoas, se 20 pessoas, se 1 milhão de pessoas vai entrar nessa batalha comigo, não importa. Nós vamos começar a batalha espiritual e vou ensinar você, tá? Essa mensagem aqui, você acha que eu fui duro hoje? É cafezinho com leite, tá? E com muito açúcar. Eu vou juntar com você para que Deus transforme tua vida. Eu vou preparar você para o que vem aí, que não vem coisa boa, tá? Mas eu vou preparar você para que o mal que vem aí não atinja você, não pegue você, tá bom? Deus abençoe você e te dê a paz.